estivesse aqui. Viver na sobrevivência, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o maná. Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus e fazermos juntos mais uma vez o nosso momento com Deus, nosso momento de oração, onde nós levamos a nossa fé à presença de Deus. A palavra que será ministrada essa noite, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 11 até onde Deus nos permitir. Gênesis capítulo 11, capítulo 41, a partir do verso 11. Os irmãos encontrem que daqui a pouco nós começamos. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sobrevivência, é o mesmo que morrer. A pergunta dessa noite foi: mãe, que tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não tem como descrever. Ele é maior que tudo. Ele é maior que os teus problemas. Quem sabe nesta noite há um problema na tua vida tão grande para você. E ele é grande mesmo, porque você é um ser humano, você é limitado. Ele é grande mesmo. E você não enxerga mais nada à sua frente, só enxerga um problema. Eu quero te dizer que o Deus que está aqui nesta noite é maior que os teus problemas. É maior que a enfermidade do teu filho. É maior que o problema que você está enfrentando no teu trabalho, seja lá qual for a situação. Ele é
Certo dia, um fazendeiro muito rico resolveu dividir a sua riqueza com seus 2 filhos. Um tinha um coração simples e generoso, o outro tinha um coração ambicioso. E aquele homem já velho se encontrava enfermo e nos seus últimos dias de vida ele pediu para que um de seus empregados guardasse 2 sacas de feijão. Só que aquelas sacas de feijão, elas não serviriam para o plantio. Mas ele chamou seus 2 filhos e disse o seguinte: olha, eu já estou nos meus últimos dias de vida e eu vou dividir a terra para vocês 2. Só que o filho ambicioso, ele não quis muito escutar até o fim. Ele começou a sair lá fora, começou a olhar a terra e começou a ter sonhos, pensando como ele iria fazer para fazer aquela terra produzir. O filho mais novo, ele ficou até o fim. E o seu pai disse o seguinte: filho, eu pedi para que um de meus empregados guardasse 2 sacas de feijão. Só que aqueles feijão, eles não servem para o plantio. Eles servem para alimento, para dar para as pessoas necessitadas. E aquele filho gravou isso. No dia seguinte, seu pai falece, e eis que os 2 dividem a terra. No meio do terreno há um rio. Esse rio cortava a terra. E eles dividiram a terra. Um ficou com o lado direito do rio e o outro ficou com o lado esquerdo. E eles começaram a fazer os plantios. O filho mais novo foi até a cidade e comprou 2 sacas de feijão e 2 sacas de milho para o plantio. O filho mais velho comprou apenas 2 sacas de milho. E andando pelo estaleiro, ele encontrou as 2 sacas de feijão improdutivas. E assim eles fizeram. Começaram a plantar. Quando o legume nasceu, eles começaram a observar que o feijão do filho mais velho não nasceu, mas o feijão do filho mais novo, ele nasceu, cresceu e deu várias sacas de feijão. Então nasceu ali uma ira do filho mais velho com o filho mais novo. Foi então que um mensageiro viajante procurava por trabalho. Chegando naquela fazenda, o filho mais velho, ele chamou o seu irmão mais novo e começaram a conversar e disse: olha, você ficou com a parte melhor da fazenda, você ficou com as terras mais produtivas. E o filho mais novo disse: não, irmão, meu pai dividiu tudo certinho, você ficou com um lado do rio e eu fiquei com o outro. E tanto as minhas terras como as suas, elas são produtivas. Mas ele disse: não, mas o feijão que eu plantei não deu certo. E eles se intrigaram. Passaram-se 5 anos e eles não se falavam.
O filho mais novo ele chorava porque sentia falta do irmão. O irmão tinha lhe ensinado os primeiros passos. E o mensageiro que procurava por trabalho, ele se apresentou diante do filho mais velho. E o filho mais novo ele tinha saído para a cidade. O filho mais velho chegou para o mensageiro e disse o seguinte: olha, você está procurando emprego? Ele: sim. Tá vendo aquela madeira ali? Tá vendo aqueles pregos, aquele martelo ali? Eu quero que você construa uma cerca bem alta, para que meu irmão não consiga me ver do outro lado do rio. Só que Deus, ele é extraordinário. E ele disse assim: tá certo, eu vou fazer um trabalho que você vai gostar, você nunca mais vai esquecer. Quando o filho mais velho ele também vai para a cidade comprar novamente grãos para fazer novamente o plantio, só que dessa vez ele comprou sacas de milho e sacas de feijão. E quando eles chegaram em casa, o mensageiro ele havia construído uma ponte ao invés de uma cerca. E o filho mais velho ele ficou irritado: você tá louco? Eu te pedi para você construir uma cerca e você me constrói uma ponte que liga ao outro lado. E o filho mais novo, quando ele vê aquela ponte, ele enche seus olhos de alegria, fica maravilhado. E ele avistou o seu irmão do outro lado da ponte e começou a correr. E o seu irmão ele ficou sem entender, e se aproximando-se dele, ele o abraçou e disse: irmão, muito se alegra o meu coração, muito se alegra o coração de meu pai lá no céu, porque você construiu uma ponte para ligar uma margem à outra margem do rio. E eles se abraçaram, choraram juntos. E o filho mais velho ele ficou sem palavra. E o filho mais novo disse assim: irmão, tentei te avisar. O meu pai falou para mim que aquele feijão era improdutivo. Aquele feijão ele não servia para o plantio, mas ele iria nos unir. E eu perguntei para ele o porquê, ele não respondeu. Ele disse: guarda essas sacas de feijão, porque elas vão unir meus filhos para sempre. Moral da história: não adianta nós criarmos raiva, ódio ou rancor de alguém, principalmente se essa pessoa for nosso irmão, seja de sangue ou irmão na fé. Às vezes nós somos falhos, pecadores, pequenos e não admitimos os nossos erros, não aceitamos a nossa correção, sempre queremos ser melhor que os outros. E a diferença da colheita de um bom plantio não está na terra que é aradada, não está na terra que é cultivada, a diferença está nos grãos. Se nós souber escolher os nossos grãos, selecionar cada grão, nós iremos ter uma boa colheita. O que significa os grãos, irmãos? As nossas amizades, os nossos amigos. Nós temos que saber escolher cada grão, porque cada um tem seu valor em nossas vidas. E para que essa terra seja fértil, nós temos que seguir os passos do Pai. Quem é o Pai? Jesus.
E a terra que nós pisamos, ela é fértil, irmão. Mas nós só vamos prosperar, nós só vamos fazer uma boa colheita se nós soubermos selecionar os nossos grãos. A Bíblia diz: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E foi assim que eles entenderam que uma ponte, ela liga uma margem à outra. E por mais que o rio separe você de seu irmão, sempre haverá um mensageiro de Deus para nos unir. Talvez nesse momento existam irmãos intrigados. Talvez nesse momento você guarde rancor de alguém ou ódio. Isso não vem de Deus, irmão. Isso vem do inimigo de nossas almas. E nós temos que praticar o perdão. Os dois legados que Jesus Cristo deixou na terra foi o perdão e o amor. E essas palavras, elas devem caminhar juntos. Elas devem continuar juntas, unidas para sempre. Se eu perdoar, o céu se alegra. Se eu amar, o céu se alegra ainda mais. Mas eu tenho que entender o que Deus quer comigo, o que eu quero com Deus. Se Ele me escolheu e eu resolvi aceitar esse compromisso de andar pelos seus caminhos, eu não devo ficar odiando os outros. Por mais que a pessoa me afronte, por mais que ela fale palavrão, por mais que ela fale barbaridades ao meu respeito, o importante não é o que as pessoas pensam de mim, o importante é que Deus sabe de mim. Talvez as pessoas elas me conheçam por fora, mas Deus ela me conhece por dentro, Ele me conhece por dentro. E se cada um de nós demonstrasse o que nós somos por dentro, o que existe por fora não teria importância nenhuma. Riqueza, bens materiais, nada isso tem valor para nós, irmãos. Deus está acima de tudo, porque Ele construiu tudo, porque Ele é o dono da prata e do ouro. E nós corremos atrás da prata, corremos atrás do ouro, e esquecendo do dono. O que o dono quer? Que nós sejamos mais livres, que nós sejamos mais seres humanos, irmãos. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que Ele nos cobra nessa noite. Vamos para a palavra do Senhor. Neste momento eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 11.
Diz assim a palavra do Senhor. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do sonho. Sonhamos. Eu estava ali conosco e um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos a interpretação e os nossos sonhos. A cada um ele deu a interpretação conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim e me fez tornar a meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e o chamou José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou-se os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que eu interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó e disse: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na beira do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas e formosas, avistas, e pastavam no prato. E eis que outras 7 vacas subiam após 7, meio feias avistas, e as magras de carne não tenho visto, outras tais como a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e estavam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer em meio como no princípio. Então acordei, depois vi meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas comiam e queimavam de vento oriental, brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois deles, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-me a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Mas depois deles levantarão-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecido a abundância na terra,
por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e junte toda a comida desses bens, desses bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença para Te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos diante da Tua presença, Senhor. Deus, nesse momento eu apresento a cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, esperando pela Tua palavra. Deus, guia-me com Teus passos, para que eu possa conduzir a Tua palavra, para que eu possa levar essa palavra a esses corações necessitados, para que de certa forma, Senhor, Tu venha nos ajudar nesta noite, para que, Deus, a Tua palavra penetre com força no coração dessas pessoas, porque Tu és o Deus capaz de realizar sonhos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus, Senhor Jesus, que não deixa Teus filhos padecerem de necessidade. Deus, nesse momento eu Te apresento cada um desses irmãos que oram por mim, Senhor. Eu Te apresento os irmãos que pediram oração. A irmã Tice Santana, irmão. Tu conhece a vida da tua serva. A irmã Ana Lúcia, Elizabeth Ferreira, Odete Oliveira, Edileuza, Vilma Cirqueira, Mauro, Lia Pereira. Senhor, Tu conhece a vida de cada um de Teus servos. Tu sabe das suas necessidades, antes mesmo que eles peçam. Senhor, neste momento eu Te apresento o irmão José Carlos, que pede oração, Senhor Jesus. O irmão Aparecido, a irmã Eliane, a irmã Rosa, irmão Gesso, irmã Lia. Deus, recebe a oração dos Teus filhos, recebe a oração dos Teus servos. Senhor, muda a realidade dos Teus filhos. Deus, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores diante da Tua presença. Senhor, nos ensina a se humilhar diante de Ti, nos ensina a buscar somente aquilo que vem de Ti. Senhor, retire de nós o interesse pelas coisas do mundo, retire de nós o interesse pelos bens materiais. Afasta, Senhor Jesus, essa vontade de nós e coloca em nossos corações o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar, o desejo de Te amar, de servir a Tua palavra por completo. Deus, afasta de mim esse homem religioso na qual me tornei e coloca em meu coração, Senhor Jesus, a Tua vontade, o Teu amor. Deus, que meu coração consiga perdoar,
que meu coração consiga suportar a cada situação. Senhor, faz com que eu me afaste do mundo e se aproxime de Ti. Deus, eu te oro por aquelas pessoas que se encontram enfermos neste momento, nos leitos dos hospitais. Visita, ó Pai, a cada um delas. Visita, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão presos por algo que elas cometeram. Visita, ó Pai, neste momento aquelas pessoas que vivem em situação de rua, de abandono, entregues aos vícios das drogas, ao vício do álcool. Deus, resgata teus filhos, usa teus servos na palavra. Jesus, Tu és o Deus do ouro e da prata. Deus, Tu afirmou na Tua palavra que aos Teus Tu dará o melhor da terra. E que assim seja, Senhor. Que a Tua palavra esteja acima de tudo na nossa vida, Deus. Eu te oro pelo Ministério Logos, Senhor Jesus, abençoa a Tua casa, para que mais vidas venham a ser ganhadas, Senhor Jesus, através do Teu santo nome, Deus. Te oro pela vida do meu pastor Everardo, te oro pela vida do pastor Jedson Batista, do pastor Jorge, da pastora Ilma Silva, Senhor Jesus, da pastora Patrícia, do pastor Ismar Araújo, de todas as pessoas que compõem aquele ministério, Senhor, que foi trazido à fortaleza por Ti e que me resgatou, Senhor Jesus, depois de tanto tempo longe dos Teus caminhos. Deus, Tu és o Deus capaz de mudar a realidade de nossas vidas. Se nós passamos por lutas, se nós passamos por provações, é porque Tu nos escolheu, Senhor. É porque Tu nos capacitou para nós suportar tudo aquilo. Em nenhum momento, Jesus, Tu pensou em desistir do nosso. Em nenhum momento Tu pensou em desistir daquele sacrifício, naquela cruz. Deus, nós temos consciência que o Senhor levou sobre si os nossos pecados. E aquele fardo era pesado demais, só Tu foi capaz de suportá-lo. Mesmo as pessoas te pisando, mesmo as pessoas te caluniando, Tu suportou até o fim, Deus. E eu te agradeço, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor passou por nós naquela cruz. E que nós aprendemos a valorizar isso. Que nós passamos a amar ao próximo como a si mesmo. Que nós honramos os Teus mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Que nós devemos orar assim como Tu nos ensinou, Senhor Jesus, entrando em nossos quartos, fechando a porta, dobrando o nosso joelho e buscando a Tua presença. Deus, Tu está presente nas coisas mais simples da vida. Está presente no nascer de uma árvore, no brotar de uma flor, no sorriso de uma criança, no olhar de um idoso. Tu está presente na inocência do mundo, ó Pai. Neste momento nós clamamos a Ti, mesmo que nossos corações estejam doídos, que nossos corações estejam amargurados, feridos, Senhor. Mas a nossa voz Te alcança, Senhor, porque nós precisamos de Ti, porque nós honramos a Tua palavra, Pai. Visita cada um desses irmãos que necessitam de Ti, que seja feita a Tua vontade, Senhor, através do Teu santo nome, Jesus. Amém e graças a Deus.
daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor Irmãos, a palavra que acabamos de ler, ela nos ensina a valorizar a vida. Ela nos ensina a nos fortalecer na vida cristã. Ela prega o perdão, ela prega as mudanças, ela prega a dedicação, a fidelidade, o não se entregar aos desejos carnais. Tudo isso existe nessa passagem. A Bíblia diz que José do Egito era o filho primogênito de Raquel com Jacó. Quem era Jacó? Jacó, ele seguia a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Raquel, ela seguia a linhagem das mulheres estéreis. Ela seguia a linhagem de Sara, Rebeca, para chegar a Raquel. E o mais impressionante é que José do Egito, ele começou a mudar a vida da sua mãe, mesmo sem ter nascido. Como que se explica um filho nascer do ventre de uma mulher estéril? E José, ao todo, ele teve 11 irmãos. Apenas Benjamim era filho de Raquel. Seus outros irmãos eram filhos de Leia, Zipa e Bilha, serva de Leia e serva de Raquel. E quando José inicia a sua caminhada, escolhido por Deus para uma missão, na qual nós também somos escolhidos por Deus para uma missão, só que nós ainda não entendemos qual a nossa missão aqui na terra. E José entendeu. Seu primeiro sonho, ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvarem perante ele. Ele viu o seu freixo e o freixo de seus irmãos se curvarem perante ele. E quando José começou a revelar seus sonhos para seus irmãos, eles começaram a rir, por não acreditar na promessa de Deus na vida de José. E José, por ser filho primogênito de uma mãe estéril, Jacó amava mais a José do que a seus irmãos, e aquele amor começou a levantar um ódio em seus irmãos, a levantar inveja em seus irmãos, porque José, ele não trabalhava no pasto como seus irmãos. Seus irmãos, eles eram os pastores de ovelha, e José, ele simplesmente fazia o trabalho de fiscalizar seus irmãos. Jacó sempre pedia a José para ir até o pasto e ver se seus irmãos estavam fazendo o trabalho corretamente. E assim aconteceu. Só que quando Jacó resolveu presentear José com uma túnica colorida, linda, aos olhos de seus irmãos, se enfureceu ainda mais a ira de seus irmãos contra José. Então eles resolvem matar José. Só que Rúben não queria que José fosse morto. E eles resolveram prender José e colocar dentro de um poço. Pegaram a túnica e colocaram sangue de um animal
para que parecesse que José tivesse morrido. Quando Jacó fica sabendo daquela situação, seu coração se entristece por completo, porque o seu filho primogênito, o filho mais querido entre seus filhos, tinha havido morrido, tinha havido falecido. E Jacó, ele adquiriu aquela tristeza no seu coração. Já era um homem de idade muito avançada. Deus apelidou Jacó de Israel, o povo de Israel, da linhagem de Abraão, da aliança feita com Abraão, ainda quando se chamava Abrão, e passou a se chamar Abraão, rei das multidões, pai das nações. Sai da tua terra, que eu te mostrarei a terra que mana leite e mel. E quando Jacó seguiu essa linhagem, que a promessa foi feita a Abraão, e ela foi fortalecida com Isaac e realizada com Jacó, e surgiu José. Só que José até então ele não havia entendido o que Deus queria com ele, o propósito que Deus tinha com ele. O mais impressionante é que sempre que um escolhido de Deus vai alcançar uma bênção, ele passa por luta, passa por tribulações, passa por sofrimento. Irmão, quando as dificuldades elas vierem sobre a tua vida, se alegre com as dificuldades, se alegre com as provações. É sinal que você é um verdadeiro escolhido de Deus para seguir essa linhagem das pessoas vitoriosas. Sempre que eu passo por prova, já passei por muita prova, até mesmo por livramento de morte, desemprego e tudo mais, eu me alegro no Senhor, passo pela prova dando risada do inimigo. Porque eu sei que a minha vitória é maior do que a minha prova. Porque eu sei que o Deus que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E nós temos que entender isso. E nós não entendemos. Quando nós passamos por lutas, por provações, nós começamos a murmurar, como fez o povo de Israel no deserto. Nós começamos a acreditar, talvez, em seres insignificantes. E quando José começou a entender o que Deus queria com ele, eis que passaram os vendedores de escravo, sentido ao Egito, e eles resolvem retirar José do poço e vendê-los como escravo. E assim eles fizeram, e quando chegaram em casa, que disseram para Jacó que José havia morrido, que uma besta fera tinha matado. E quando José chega no Egito, que ele é vendido como escravo, eis que ele vai para a prisão. Quando José chega na prisão, ele começa a mudar o ambiente. O carcereiro, ele vê em José um potencial nunca visto em outro homem. E ele dá a José o direito de governar a prisão. Quando Potifar observa aquilo, aquela mudança dentro do cárcere, ele leva José para ir morar na sua casa. E ali Deus começa a fazer a transformação na vida de José. Saiu do fundo de um poço, foi para a prisão e agora está na casa de Potifar. É governador da casa de Potifar. Só que o diabo ele é sujo, irmão. Quando ele percebe que nós estamos crescendo na presença de Deus, começam as tentações. É como se Deus tivesse permitido que o diabo tocasse em José, como ele tocou em Jó, por exemplo. Tira tudo dele, só que na vida dele tu não toca. Só que José era diferente. Era o homem das mudanças, era o governador escolhido por Deus para governar tudo. E a mulher de Potifar,
quando ela começou a observar o crescimento dos bens do seu esposo, ela foi tentar José, porque José, na verdade, ele era um jovem de um semblante forte. Ele era um jovem que aparentava uma boa aparência, um moço bonito, e aquilo chamou a atenção daquela mulher. Se José pensasse como pensa uma pessoa ambiciosa, talvez ele tivesse imaginado o seguinte: olha, eu vou ficar com ela porque ela é mulher de Potifar, e Potifar tem dinheiro, é o homem de confiança de Faraó, e aqui eu vou me dar de bem. E talvez, se ele pensasse como uma pessoa ambiciosa, ele tivesse cedido aos caprichos carnais, ele tivesse ficado com a mulher de Potifar. Só que José era santo. Só que José, ele era escolhido de Deus para coisas maiores. E ele não cede aos desejos carnais. Ele rejeita. Quando aquela mulher toca em seu corpo, ele corre. Ele se assusta, ele sai da presença dela. E ela, irritada, rasga as suas vestes e fala que ele o atacou, que ele quis lhe possuir, lhe consumir. E quando aquilo chega aos ouvidos de Potifar, ele manda prender José mais uma vez. E José mais uma vez volta para a prisão. Sai de dentro de um poço, vai para a prisão, vai para a casa de Potifar, volta para a prisão. E ele fica sem entender. Só que ele não murmura. Talvez quando o homem cede aos desejos carnais de uma mulher e ele consome o ato, ele trai a sua esposa, não se previne, e aquela mulher acaba aqui engravidando, e a vida dele começa a virar uma bagunça, porque ele cedeu aos caprichos carnais. E depois de 9 meses veio o resultado da gravidez, e agora ele vai ter que assumir com seus atos, vai ter que pagar a pensão, e a sua esposa vai ficar sabendo daquilo que ele cometeu. Se ele tivesse feito o que José fez, não passaria por isso. Só que o ser humano normal passa por ceder aos caprichos carnais. E quando José se encontra novamente na prisão, eis que o padeiro de Faraó e o mordomo de Faraó, eles têm cada um sonho diferente. E José, ele interpreta sonhos. E eles contaram o sonho para José. O padeiro disse o seguinte: José, eu sonhei que eu estava com um cesto de pães na minha cabeça, e vieram as aves e comiam aqueles pães. E o mordomo disse o seguinte: José, eu sonhei que eu estava com um cesto de uva, com um cálice de Faraó, e eu servia a Faraó. Novamente, na mesma hora, Deus deu uma interpretação maravilhosa para José. Olha, infelizmente, o padeiro, ele vai ser enforcado em 3 dias. E em 3 dias, mordomo, você voltará a servir Faraó. Mas lembre de mim quando você estiver lá, servindo a Faraó. E assim aconteceu. Passados-se 3 dias, um foi enforcado e o outro voltou a servir Faraó. Só que Deus começou a mexer com Faraó. Só que Deus, ele é de uma forma tão brilhante, de uma forma tão tremenda, que Faraó começou a se perturbar, começou a ter sonhos. Mesmo aquele homem sendo poderoso, tendo vários bens materiais, a sua alma, ela não se sentia paz.
A sua alma, ela vivia atribulada, angustiada. Talvez, quando nós pensamos em ser rico demais, talvez quando o homem pensa em acúmulo de riqueza, acúmulo de bens, a sua alma, ela seja triste. A sua alma, ela viva amargurada, porque quando o homem pensa mais no dinheiro do que em Deus, ele acaba que vivendo preocupado se a sua riqueza vai aumentar. Ele acaba que perdendo o próprio sono, ele não dorme mais direito, porque por ele ter medo de perder a sua riqueza, ele não respeita mais ninguém. Ele adquire um coração de pedra, ele adquire um coração amargurado, incapaz de amar a qualquer pessoa. E Faraó começa a se perturbar com seus sonhos, só que ele reúne os seus magos, os seus bruxos, feiticeiros, e ninguém dá a interpretação correta do sonho. Então o mordomo lembra: Faraó, tem um homem na prisão chamado José que ele sabe interpretar sonhos. Na mesma hora, Faraó mandou chamar José. Fizeram a barba dele, talvez cortaram o cabelo dele, deram a ele uma roupa boa para ele ficar diante do Faraó, o rei do Egito. Era assim que Faraó era conhecido. Então, quando José se encontrou diante de Faraó, Faraó perguntou o seguinte: é verdade que você interpreta sonhos? A humildade de José era tão grande que ele falou assim: eu não, mas Deus sim. O Deus a quem eu sirvo, ele me dá a interpretação correta. E Faraó disse assim para ele: estava eu sentado à praia à beira do rio, e eis que saía do rio 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras começavam a devorar as vacas gordas. E no mesmo instante também cresceu pés de milhos e saíam 7 espigas gordas. Em seguida saíram também 7 espigas magras. E as magras devoravam as gordas também. E eu não entendi o porquê daquilo. Já conversei com os reis magos que invocam os deuses aí, e ninguém me dá a interpretação correta. No mesmo instante, Deus enche José do poder do Espírito Santo e dá a ele a interpretação correta. Ele diz assim: Faraó, é o seguinte, as 7 vacas gordas e também as 7 espigas gordas, as 7 vacas magras e também as 7 espigas magras, são 2 sonhos com o mesmo sentido. A interpretação que Deus me dá é o seguinte: as 7 vacas gordas e as espigas gordas significam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas magras significam 7 anos de seca. E o que Deus manda te dizer é que tu levante governadores no Egito, homens capazes de tamanha inteligência, porque primeiro vai vir 7 anos de fartura, e essa fartura ela tem que ser acumulada, ela tem que ser guardada, 1/5 ou 1/3 de tudo que aquilo que as terras do Egito produzir. Porque em seguida, quando acabar os 7 anos de fartura, virão 7 anos de seca. E a terra irá padecer nessa seca. Não só o Egito, mas toda a terra.
Quando o faraó escutou aquilo, ele disse o seguinte: José, a partir de hoje, somente eu estou acima de ti. Tu serás governador de todo o Egito. Eu te darei autoridade para mandar em tudo. Somente eu estarei acima de ti. E se nós refletirmos nessa palavra, nós começamos a achar o seguinte: José era realmente o homem das mudanças, o homem escolhido por Deus para mudar tudo. Onde ele chegava, tudo mudava. Veio de uma mulher de ventre estéril, começou a mudar a vida da sua mãe sem ao menos ter nascido. Porque naquela época as mulheres elas só eram felizes quando elas produziam filhos. Os homens escolhiam as mulheres para que elas procriassem, progredissem e dessem filhos a eles. E Raquel não tinha esse dom de dar filhos. Assim como Sara não tinha, assim como outras mulheres não tinham. E de ventre de mulheres estéreis vieram o profeta Samuel, vieram Sansão, o guerreiro Sansão, veio João Batista, veio Isaac, veio Jacó, veio toda a linhagem escolhida por Deus. E José veio também dessa linhagem. Impressionante como os homens escolhidos por Deus nasceram de mulheres de ventre estéril, né? E José começa a mudar a vida da sua mãe, de mulher triste a mulher alegre, porque ela gerou filho, ainda gerou também Benjamim. Só que José, quando começou a crescer, mudou o ambiente da casa de seu pai, porque Jacó sonhava em ter filho com Raquel. E José mudou a vida na casa de seu pai também. E levaram José a ser jogado dentro de um poço. E José, de certa forma, ele mudou a vida de seus irmãos, mesmo que eles tivessem inveja dele no início. E quando José chegou à prisão no Egito, também mudou a vida do cárcere do Egito, mudou até a prisão do Egito. E ele chega à casa de Potifar e muda a casa de Potifar. E foi então que ele também chegou ao palácio de Faraó e muda a história de Faraó. Só que faltava José cumprir o grande mandamento, aquilo para que ele foi escolhido, mudar a vida da humanidade daquela época, porque Deus deu a ele conhecimento, sabedoria, talvez dada ao rei Salomão quando ele pediu, sabedoria que talvez o próprio Jesus Cristo tivesse. Ele deu a José a resistência de Jó. Quando Jó resistiu todas aquelas provações. E José ele foi provado desde o dia do seu nascimento. Foi odiado, amando todo mundo, porque ele amava seus irmãos e acabou que sendo odiado pelos seus irmãos. Só que para José entender o que Deus queria com ele, ele teve que passar por toda essa transformação. E passam os 7 anos de fartura. José pede para que fossem construídos vários galpões. E assim aconteceu. E foi armazenado um terço de tudo aquilo que eles produziram. Só que veio os 7 anos de seca.
E sabe quem resolveu fazer compra lá no supermercado do Egito? Pois é, quem jogou José dentro do poço, né? Os irmãos de José. Eles começaram a passar necessidade, eles começaram a passar fome porque iniciou os 7 anos de seca e não tinha comida na terra. Eles tinham dinheiro, eles tinham ouro, eles tinham prata, mas não tinha alimento. De que adianta eu ser rico? De que adianta eu ter ouro? De que adianta eu ter prata? Se tudo isso me afasta do alimento que Deus tem para mim, se tudo isso me afasta da amizade sincera, se tudo isso me leva à ruína, se nem dormir direito eu consigo quando eu tenho muito dinheiro, porque eu não controlo o dinheiro acaba aqui me controlando. E os irmãos de José falam para seu pai: pai, dizem por aí que no Egito há muito alimento. Dizem por aí que no Egito existe um governador, um homem sábio, um homem inteligente, que armazenou uma parte do trigo e lá tem comida em abundância. E eles trocam essa comida por ouro, por prata. E nós temos muita prata, mas nós estamos passando fome porque não tem o que comer. Ninguém vai comer ouro, ninguém vai comer prata. E Jacó pede para eles ir até o Egito. Só que pediu para que eles tomassem cuidado, porque Jacó disse o seguinte: olha, eu já perdi um filho, não quero perder mais outro não. Eles resolvem ir para o Egito. Quando eles chegam no Egito, José coloca os olhos em seus irmãos e reconhece seus irmãos. Só que ele ficou com uma raiva tão grande, ele ficou com ódio tão grande de seus irmãos, que pediu para que o prendesse por 3 dias. E durante esses 3 dias, Deus começou a moldar o coração de José. Deus começou a transformar o coração de José, como se Deus chegasse para ele e dissesse o seguinte: José, olha, tu nasceu de uma mulher estéril, mudou a vida da tua mãe. Tu mudou a vida do teu pai. Teus irmãos te prenderam, jogaram tu dentro do poço. Eu fui lá, te tirei dentro do poço. Tu foi pro cárcere, mudou a vida na prisão. Tu chegou à casa de Potifar, resistiu aos desejos carnais. E eu te dei o cargo de governador do Egito. Valoriza isso, José. Teus irmãos, eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu, José, porque eu escrevi dessa forma. Foi eu que determinei que as coisas acontecessem dessa forma. E às vezes nós não entendemos, né? Porque que nós chegamos na igreja um coração triste. Chegamos na igreja assim como se nós estivéssemos segurando um balão de oxigênio e aquele balão ele fosse explodir e a gente fosse se sufocar. Porque vem as lutas, vem as tristezas, vem as provações, talvez perca de bem material, perca até mesmo de um familiar, e nós se sentimos ali dentro de um poço, talvez abandonado pelos nossos próprios irmãos, talvez vendido como escravo para o mundo, porque quando a gente está no mundo, servindo ao mundo, é como se nós fosse escravo do mundo. E quando nós nos sentimos naquela prisão, achamos que não há mais saída. Só que quando Deus quer, Ele nos coloca uma coroa de governador. Ele nos dá autoridade para nós buscar esse Jesus com intensidade. Para nós buscar esse Jesus de todo o nosso coração.
Porque José, ele virou governador e nós temos que virar governador de nossa vida. Nós temos que saber o que nós realmente queremos diante de Deus, diante da presença de Deus. E às vezes nós não entendemos isso. Por que as lutas vêm? Por que as provas vêm? Porque nós fomos escolhidos de Deus. Porque nós somos o povo de Deus. O povo de Israel, eles sofreram, mas eles alcançaram vitória porque eles foram até o fim. E Deus sempre colocava um homem, Deus sempre levantava um homem onde ninguém acreditava naquele homem para fazer daquele povo vitorioso. E se Deus te escolheu, se Deus te levantou, é porque ninguém acreditava mais em você e Jesus acredita, irmão. Por que você não entende isso? Por que você não entende o propósito que Deus tem contigo? E quando José cai em si, ele chama seus irmãos para sua presença novamente. Manda fazer um banquete e eles ficam meio assim assustados. Só que José queria uma garantia, que eles voltariam. Olha, vocês são quantos no total? Somos 11, porque um de nós morreu. Então vocês vão. Só que alguém tem que ficar. Se eu não me engano, ficou Rubem e Simeão, se eu não estiver enganado. E os outros foram. E ele pediu para que o outro irmão viesse junto com eles. Só que eles começaram a dizer: não, mas Benjamim é o filho mais novo e é o único filho de Raquel. Nosso pai não vai permitir que ele venha. Só que José diz o seguinte: olha, se ele não vier, esses aqui vão ser escravos, não sai mais daqui não. E assim eles fizeram, voltaram lá, levaram o alimento. Só que quando o alimento acabou, eles tiveram a necessidade de retornar. E Benjamim foi com eles. Só que Jacó ficou com medo. Olha, cuide muito bem do meu filho Benjamim, porque eu já perdi José e eu não quero perder Benjamim. Ele é o que me resta da minha Raquel. Ele é o que me resta de José. Porque na visão de Jacó, na visão de Israel, José tinha morrido. E é triste, né, quando nós perdemos um irmão. É triste, né, quando nós perdemos um pai ou uma mãe. E nós ficamos sem esperança de reencontrar aquela alegria. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre. Não importa se eu tenho muito dinheiro ou se eu tenho pouco dinheiro. Não importa se as pessoas me amam ou se me odeiam. Qualquer situação que eu me encontrar, se eu for vaidoso demais ou não, a morte ela chega para todos. Por mais que as pessoas se acham melhores do que os outros, a morte ela chega para todo, irmão. Quando ela vem, ela não avisa não, ela leva, pronto, e acabou-se. Era assim que pensava Jacó quando ele se referia a José. Só que Deus, as palavras que se encaixam com Deus são fé, amor, esperança. E a palavra que mais se encaixava em José era mudança, irmão. Não tem outra mudança, é o homem das mudanças. E levaram Benjamim à presença de José.
E quando José viu Benjamim, o coração dele se encheu de alegria, porque era seu irmão de sangue, seu irmão de coração mesmo. Era o que ele mais amava entre seus irmãos. E mais uma vez ele formou um banquete, mais uma vez ele encheu os sacos, e aquela prata que eles levaram para pagar o trigo, José pediu para que colocasse dentro do animal de Benjamim. E ele disse: olha, o que foi encontrado, o meu cálice que eu tomo vinho nele, no animal que foi encontrado, aquela pessoa ela vai ser escrava no Egito, ela vai ficar aqui, ela não vai sair não. E ele pediu de propósito para que colocasse dentro do saco de Benjamim. E assim aconteceu. Quando eles voltaram, eles foram surpreendidos pelos soldados e levados novamente à presença de José. José ele fez um teatro tão bonito que ele disse assim: olha, por que vocês me roubaram se eu dei banquete para vocês aqui? E eles começaram a se agitar de um lado para o outro. E José disse: olha, no que foi encontrado, no saco que foi encontrado, aquele vai ser escravo. E era Benjamim. Rubem foi o primeiro a se acusar: olha, Benjamim não pode ficar no Egito, eu fico no lugar dele. Sabe o que José falou para Rubem? Você daria a vida por um de seus irmãos? E ele: sim, eu dou a vida por ele, porque o meu pai, ele já perdeu José, e o meu pai ele já é velho, ele não vai suportar a perca de Benjamim não. E José perguntou mais uma vez: você daria a vida por um de seus irmãos? E ele: sim. E José se revela para seus irmãos: vocês não estão me conhecendo? Vocês não estão me reconhecendo? Sou eu, José, aquele que foi jogado dentro do poço, aquele que vivia para lá e para cá com a tônica linda, maravilhosa, e vocês me venderam como escravo. E eles todos caíram diante da presença de José. E José lembrou do sonho que as estrelas se curvavam diante dele. As estrelas eram seus irmãos. E Deus revelou aquele sonho ali e foi realizado. Os irmãos de José se curvaram diante dele. E tudo começou a mudar ali. Pediu para que seu pai fosse... José fala com o faraó para que o povo de Israel fosse para o Egito. E quando José morre, para finalizar, quando José morre, em seguida morre o faraó de coração bom e nasce um faraó de coração ruim. Por isso que o povo foi escravo por 400 anos, porque aquele faraó de coração ruim não conhecia José. Aí já é outra pregação, aí entra Moisés e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, resumindo, tudo o que acontece na nossa vida, irmão, tem um propósito. Se você está na igreja, se você serve a essa religião, se você serve a essa congregação, se você conhece essa palavra, Deus te tirou lá do mundo. Deus te tirou lá do fundo do poço, da lama, da sarjeta. Você estava lá jogado, necessitado da palavra de Deus, necessitado de ajuda, e talvez ninguém te ajudou. Você precisou de emprego e talvez ninguém te empregou, ou talvez quem te empregou te demitiu em seguida. Talvez nem você mais acreditasse em você, né? Pois é. Só que Deus, ele te resgatou do pecado. Esse Jesus, ele assumiu o compromisso com você, e ele quer te fazer governador da sua vida.
Ele quer que você governe o seu palácio, que é a sua casa. E não tem que estar bom só na igreja. Tem que estar bom dentro de casa, tem que estar bom dentro de mim. Tudo começa dentro de mim. Eu não vou conseguir mudar o mundo lá fora se eu não conseguir mudar o mundo aqui dentro. O que Jesus dizia para o jovem rico? Bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Vai lá, vende tudo que tem, vem e me segue. Deus, irmão, Ele não quer sacrifício de bem, não. Ele não quer que você pegue seus bens e dê para a igreja, não. Como pregam por aí, não. Deus disse, vai lá, deixa tudo lá, se esvazia. Vem só com a roupa e me segue. É assim que a gente chega na igreja, quando está tudo desanimado, quando está tudo destruído dentro de nós, a gente chega só com a roupa do corpo. Talvez nem dinheiro nós tenha no bolso. Só que para nós ter o verdadeiro encontro com esse Jesus, nós temos que se corrigir, irmão. Nós temos que aceitar a nossa correção. Como, irmão? Simples. Olha para dentro de ti, irmão. Vê o que está errado, vê o que você fez de errado até hoje. Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu vou para a igreja? Por que eu boto vestes religiosas? Por que eu pego a Bíblia e coloco debaixo do braço? Por que eu chego lá, dou glória a Deus e nada acontece? Porque você está sendo um religioso e não um crente de verdade. Se Jesus deu a vida por você, se Ele te escolheu para ser crente, se Ele te escolheu para você viver uma vida plena aos pés de Jesus, Ele quer que você se humilhe na presença dEle, mas tudo começa dentro de você. Se corrige, irmão, aceita a própria correção. Talvez ainda exista um pedaço do mundo dentro de você. E Deus quer que você arranque isso, porque você é santo, o teu corpo é santo, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Arranca, irmão, esse resto do mundo que há dentro de ti e joga fora. Começa respeitando a tua família. Começa dizendo para tua esposa que você a ama. Começa dizendo para o teu esposo que você a ama. Sai dessa rotina, dessa mesmice de todo dia fazer a mesma coisa e ficar um olhando para a cara do outro, se odiando. Eu não vou fazer isso porque é para você fazer. Eu não vou fazer aquilo porque é você que tem que fazer. Para com isso, irmão. Se levanta. Fala que ama. Eu te amo, você é meu amor. Eu te escolhi para viver a vida inteira. Chama teu filho, dá um abraço no teu filho, dá um beijo no teu filho, leva ele para a escola. É isso, irmão, que falta em nós, para que nós só vamos prosperar se nós entender que Deus entregou as chaves dos céus para nós. Para de ficar incomodando a Deus com algo que você pode conquistar. Para de estar pedindo bem material a Deus. Pede trabalho, irmão, para você conseguir. O que está ao alcance de Deus, que Ele pode te entregar, é a tua salvação, irmão. É o teu perdão, é o teu amor. É isso que vem de Deus e não os bens materiais. Quando Jesus pega a moeda no templo e diz assim: de quem é essa moeda? De quem é o rosto que tem nessa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele quis dizer o seguinte: dê ao mundo o que é do mundo. Os bens materiais são do mundo, então dê ao mundo. E dê a Deus o que é de Deus. O amor é de Deus, então dê a Deus. Irmão, como é que eu vou amar esse Jesus simples? Amando o seu próximo como a ti mesmo. Irmão, quem é o meu próximo? Qualquer ser humano que se colocar diante de você.
Não precisa ser uma pessoa conhecida. Se eu ajudar o meu próximo, Deus vai me ajudar, Deus vai me recompensar em dobro. Mas eu tenho que ajudar a obra? Tem sim que ajudar a obra, 10%. Dízimo, irmão, é 10%, nada mais além disso. A única coisa que Deus cobra de ti é 10% do dízimo. E a fidelidade é a sua palavra. Irmãos, você tem que, o crente que você é dentro da igreja, você tem que ser lá fora. Mas respeite todo mundo, comece a dar bom dia, comece a dar boa tarde, comece a dar boa noite, mesmo que essa pessoa não seja crente. Mostra para os outros esse Jesus que há dentro de você. Se as pessoas, você convida as pessoas para ir para a igreja e elas não vão, posso ser sincero, elas não veem Jesus em você. Porque se elas vissem, elas desejariam ter aquele Jesus para ela. Elas olhariam para você e diziam assim: olha, fulano ali é crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e eles são tão abençoados, eles ganham um pouco, mas eles prosperam. Entendeu? É assim que as coisas funcionam, irmão. É assim que tem que ser. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Confia no Senhor Jesus de todo o teu coração e o resto Ele fará. Você é limitado, irmão, mas Deus conhece as tuas limitações, mas você tem que reconhecer as suas limitações. Começa mudando dentro de você, começa mudando dentro de casa e leva aquela mudança para a igreja, leva aquela mudança para a rua. É assim que tem que ser, irmão. Se transforma para Deus se transformar. Confia nesse Deus que deu a vida por você. E lembre-se, aquelas chicotadas, aquelas pisoteadas, aquelas cuspidas, foi tudo por você. Foi por amor a você. Aqueles pregos nas mãos, aqueles pregos nos pés, foi por você. Ele levou sobre si os meus, seus, os nossos pecados. Valoriza isso, irmão. Deus procurou na terra um só homem capaz de suportar tudo aquilo, de passar aquela provação, e ele não encontrou. Deus é maravilhoso, irmão. E Ele quer te entregar o cargo que Ele deu para José do Egito, governador da sua vida. Ah, irmão, mas os outros falam de mim. Deixa falar. Ah, mas estão me caluniando. Deixa caluniar, irmão. Ah, mas as pessoas têm inveja de mim. Deixa ter inveja de mim. Que Jesus disse: ame seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoam, se amarem somente que vos amam, que recompensa terão? Nenhuma. Ah, eu te odeio, eu te amo. Ah, eu não quero nada contigo, eu quero tudo contigo, porque Deus, o Deus que me salvou, vai te salvar também. Deus cobra esse amor de nós, irmão, o tempo todo. Por que é difícil nós entender isso? Porque o nosso coração ainda não está aberto 100% para as coisas de Deus. Quando você entender isso, você vai prosperar grandemente. Irmãos, eu me chamo Juliano Fernandes, sou natural da cidade de Capistrano, no interior do Ceará. Criei um propósito com Deus de levar a sua palavra nas igrejas ou nas redes sociais. E essa promessa, ela foi levantada há 16 anos atrás. E somente no ano de 2018 é que Deus está realizando as obras na minha vida. E graças a Deus tenho sido fiel à palavra de Deus. Sou grato ao Ministério Logos, que me ensinou como eu devo ser um verdadeiro cristão. Através das pregações dos pastores da Logos, Everardo Silva e Jedson Batista, foi que eu aprendi o verdadeiro significado do Evangelho. Foi que eu aprendi que a correção, ela começa dentro de mim.
foi que eu aprendi que a palavra de Deus, ela é regada a amor e perdão. As duas têm que caminhar junto. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque se eu estou aqui é porque Ele me escolheu para levar a sua palavra a todos. Eu que agradeço, irmão José Carlos, pela atenção, mesmo que o horário já seja um pouco esticado. E assim, irmão, quer conquistar algo? Busca o Senhor de todo o teu coração. Oração forte, irmão, é durante as madrugadas. Tudo que eu peço a Deus eu alcanço de madrugada. Deixa as pessoas falarem, irmão. Quando elas entenderem que esse Jesus é maravilhoso, elas vão querer esse Jesus para elas também. E o mundo precisa desse Jesus. O mundo precisa que os verdadeiros adoradores abram a boca e ministrem a palavra de Deus para eles. Porque esse Deus é maravilhoso, irmão. E esse Deus que nos salvou, Ele quer salvar o mundo também. Cabe a nós assumir o compromisso que nós temos com Deus e entender o que Deus quer conosco. Gostaria de agradecer a atenção de todos os irmãos. Espero que na próxima estejamos juntos. Vou divulgar quando vai ser a próxima. Provavelmente depois de amanhã, nesse mesmo horário. Tenham todos um bom dia. Amém. A paz do Senhor. Espero que essa palavra fique guardada dentro do seu coração. Eu não vou garantir que a live vai permanecer no ar, porque quando eu faço mesclagem de música, acaba que sendo retirada por conta de direitos autorais. Mas se ela ficar, ela vai ser salva e colocada no canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Missionário Juliano Fernandes. Se algum dos irmãos quiserem se inscrever nesse canal, ficarei muito grato. Todas as minhas pregações, todas as minhas ministrações estão lá no canal. É só me chamar na mensagem e eu jogo um vídeo para você e você se inscreve no canal. Bom dia, amém. E a paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. A pergunta dessa noite foi: mãe, que tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não tem como descrever. Ele é maior que tudo. Ele é maior que os teus problemas. Quem sabe nesta noite há um problema na tua vida tão grande para você. E ele é grande mesmo, porque você é um ser humano, você é limitado. É grande mesmo. Você não enxerga mais nada à sua frente, só enxerga o